louvarei, Senhor, com toda a devoção. Cantarei em tua adoração. A ti toda a honra, Rei do universo. A ti eu exalto, Criador da natureza. A ti todo o nosso louvor, para todos sempre. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Cantarei a minha adoração. Eu te louvarei, Senhor, com toda a devoção. Cantarei em tua adoração. A ti toda a honra, Rei do universo. A ti eu exalto, Criador da natureza. A ti todo o nosso louvor, para todos sempre. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus.
acabar, quando o sol pra mim não brilhar, eu só preciso a Jesus recorrer, pois dele me vem o poder. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer. O que vai no futuro eu não sei, o caminho que vou passar, mas sei que Ele sempre vai me guiar, e sei que seguro estarei. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer. Por isso vamos cantar, todos juntos nos alegrar. Pois nosso Deus é poderoso, Senhor, e guarda seus filhos com amor. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer, vou sem mais temer. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Tudo bem com você? Como foi aí esse feriado prolongado? Bom, para mim foi prolongado. Para você foi também? Bom, estamos aqui numa quarta-feira, culto de oração, e eu quero ver quem são os amigos que já estão aqui comigo, acompanhando o culto e adorando ao Senhor. Vamos ver. Temos muitos amigos que já estão fazendo seus pedidos de oração e queremos pedir para que você coloque aqui também no chat online para que todos possam acompanhar o seu pedido de oração. Se ele for privado, se você não quer que nós exponhamos o seu pedido, você pode fazer para a gente lá no celular 99136-1587, tá bom? Mas coloca aqui, vamos todos fazer uma corrente de oração virtual pelo seu pedido, orar pela sua família e pelas necessidades que você tem tido no dia de hoje, nessa semana em específico, tá bom? Para começar o nosso culto, vamos orar ao Senhor? Oremos. Querido Deus, bondoso Pai que estás no céu, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado por esse culto de oração que estamos tendo hoje. Obrigado pela oportunidade que temos de te adorar, mesmo à distância, meu Deus. Bom, estamos distantes dos nossos amigos, nossos irmãos, mas o Senhor sempre estende a tua mão sobre nós. Nesse culto de oração, quero pedir desde já que o Senhor esteja abençoando a cada família que está aqui presente. A cada irmão que está, às vezes, sozinho em casa, talvez no seu trabalho, acompanhando e adorando ao Senhor através do celular, do computador, da televisão. Seja feita a tua vontade em nossa vida, Pai. Seja conosco, nos ajude a tomar boas decisões e perdoa os nossos pecados. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto com você que está em Salmo. Então, pega aí a sua Bíblia. Já pega a Bíblia, eu espero que você já esteja com ela, na verdade. Mas abre em Salmo, capítulo 127. Eu quero ler com você o Salmo 127. Vamos lá, 10 segundos.
Já pegou? Enquanto isso, vamos ver quem está aqui conosco? Bom, temos aqui a irmã Sandra Maria. Está desejando boa noite aos nossos irmãos. Boa noite, irmã Sandra. A paz do Senhor para você. Irmão Nivaldo, boa noite, queridos irmãos. Culto de oração. Eu e Eliena estamos aqui conectados. Gostaria de agradecer a Deus todas as bênçãos e pedir oração para minha mãe e toda a minha família. E também para os governantes. Vamos orar, né, irmão? Pela sua família, pela sua mãe em especial e pelos nossos governantes. Realmente estão precisando de muita oração. É um momento muito tenso, né, gente? Então, assim, nós precisamos orar pelos nossos governantes para que Deus ilumine, para que eles possam tomar as melhores decisões em tempos, assim, de pandemia. A irmã Sandra está aqui pedindo oração pela filha dela, Natália, que completa 18 anos amanhã. E para toda a família, Deus abençoe a todos. Que legal, irmã Sandra. Desde já nós desejamos um feliz aniversário para a Natália. Vai aí alcançar a maioridade, hein, Natália? Que alegria. Mesmo em quarentena, você vai lembrar desse aniversário de uma forma muito especial. Muitos aprendizados para a vida e em tempos de pandemia, em tempos de risco, é quando a gente mais cresce. E alcançar a maioridade nessa pandemia vai ter um gostinho diferente para você. Que Deus te abençoe, tá bom, minha linda? Muitos anos de vida para você, muitas bênçãos eternas do Senhor e muita sabedoria divina, tá bom? Vamos ver quem mais está aqui conosco? Olha, o irmão Rodrigo César. Boa noite, irmãos. Orem por minha família. Pode deixar, irmão Rodrigo, seja bem-vindo e que Deus abençoe a sua família também, tá bom? Estaremos orando por ela. Temos aqui a irmã Verusca Maria. Boa noite, graça e paz a todos. Oremos uns pelos outros diariamente. Amém. Essa deve ser a nossa maior missão. Orar uns pelos outros e também, quem sabe, né? Olha que legal, ligar uns para os outros para que possamos orar uns para os outros com ele ouvindo também, né? Que tal esse desafio, hein? Talvez você receba uma mensagem aí especial no seu celular desafiando você a orar por alguém, tá bom? Temos aqui também a irmã Rosimeire Araújo. Boa noite a todos, Deus esteja conosco. Amém. Tenho certeza que Ele está com cada um de nós, minha querida. Está aí com você, está aqui comigo, cada um no seu lar. Mas Deus está em todos os lugares. Está pronto a nos ouvir. Estar pronto a nos aconselhar quando a gente não quer tomar a melhor decisão. Então, vamos estar aí, né, ouvindo ao Senhor e seguindo o que Ele fala. Eu sei, às vezes é complicado. Às vezes a gente é o filho rebelde, né, que quer tomar a decisão errada. Mas aí a gente pede e clama ao Senhor que Ele nos perdoe mais uma vez. E que estenda a sua mão misericordiosa para nos ajudar a fazer o que é certo, porque é certo. Temos aí também Vaninha, minha sogrinha. Seja bem-vinda. Espero aí que esteja aí também com meu sogro, Toninho. E Kaique, hein? Chama aí todo mundo que a gente vai estar aqui adorando ao Senhor juntos. Hortência Gonçalves, louvado seja o Senhor. Amém, mãe. Que bom ter você aqui conosco também. Minha sogra, minha mãe, lá de Belo Horizonte, estão lá, né, quietinhas em casa, cumprindo o que as autoridades aqui terrenas nos pedem, né? Muito bem, vocês estão de parabéns, tá bom? Continuem assim. A Denise, boa noite, amigos. Boa noite, Denise. Como é que tá a família? Sua mamãe, como é que tá? Seja bem-vinda, que Deus abençoe a todos. E agora eu quero saber, você já abriu a sua Bíblia? Eu pedi para vocês abrirem a Bíblia no Salmo 127. Nós vamos ler juntos. Mais 5 segundos para quem acabou de chegar. Abra a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 127. Nós vamos ler juntos. 1, 2, 3, 4, 5. Meus segundos foram rápidos, né? Ok? Vamos lá. Já oramos, já pedimos a bênção do Senhor, que Ele ilumine a nossa mente para que possamos estudar a Sua palavra e também estarmos juntos em comunhão com os nossos amigos. Ao final desse culto, eu também estarei lendo o restante dos pedidos que foram enviados pelo celular. Tá ok? Vamos lá? Abriu aí? Salmo 127.
todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão que penosamente grajeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Olha, irmãos, eu não sei vocês, mas apenas ter os filhos não adianta. Nós temos aí uma grande luta, tenho certeza que tem vários pais me assistindo, pais que já têm filhos mais maduros, que já cresceram, casaram. Talvez alguns aí tenham filhos pequenos, ainda com a personalidade, caráter, informação. Então, assim, Deus aqui dá o conselho de que é bom ter os meninos aí, né? É bom ter os filhos, mas nós precisamos educá-los para estarem presentes na misericórdia do Senhor. Então, que nós possamos ser abençoados por Ele e lembrar que se o Senhor não estiver no meio de nós, em vão a gente está vivendo aqui na terra. Então, aproveite esse momento que você está tendo aí com a sua família. Ajude os seus filhos a crescerem em estatura, sabedoria e graça perante Deus e perante os homens. Abençoem os seus filhos, orem com eles, façam culto com eles. Não deixem eles perderem os costumes de estarem na presença do Senhor, mesmo que em casa. Que Deus possa nos abençoar. E juntos agora vamos cantar mais uma música. Qual é a música? Vem Espírito Santo, porque nada melhor do que pedir a ajuda do Espírito Santo para nos iluminar e dar sabedoria para que possamos cuidar da nossa família. Cantemos todos juntos. Vem Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Vem me purificar. Vem guiar o teu povo e convencer corações
Espírito Santo está aí pronto a nos guiar se nós aceitarmos e pedirmos. Então, que nós possamos fazer desse louvor a nossa oração principal. Eu quero ler mais alguns comentários aqui do nosso chat online. Se você ainda não está participando, participa aqui conosco, mostra que você está aí presente no nosso culto, aqui no Conexão Araxá. Eu quero ler aqui, olha, a irmã Maria Helena falou boa noite, amado, saudade, boa noite, irmã Maria Helena, que bom que você está aqui conosco, seja bem-vinda. A Maria da Anunciação também está dando boa noite. A irmã Denise está agradecendo pela bênção de Deus, deu a sobrinha dela, Andressa, que fez o teste de coronavírus e deu negativo. Glória e louvor seja dado ao Senhor por conta disso, não é mesmo, irmã Denise? A Malu também está aqui, dando boa noite aos nossos irmãos. Então, sejam todos bem-vindos. E a partir de agora, a gente vai acompanhar o culto lá direto da missão, tá bom? Mas continue aqui no chat online, coloque o que você precisar, né, a respeito da mensagem, o que você achar interessante, quem sabe um ponto importante, tá bom? E que Deus possa abençoar a sua vida. Depois que terminar o culto da missão, a gente vai continuar aqui na interação online, tá ok? Eu espero o seu comentário, espero que você se inscreva no nosso canal, esteja aí sendo um participante ativo. Até logo e que você e a sua família estejam em adoração constante ao Senhor, agora e para sempre. Amém. Um bom culto a todos. Entrando aí dentro da sua casa, ou quem sabe no ambiente de trabalho, eu não sei onde você se encontra, mas nesse momento é uma alegria para mim poder dividir a palavra de Deus com você. Eu quero convidar nesse momento, onde você estiver mesmo aí, em pé ou em casa, curve as suas frontes, feche seus olhos e vamos conversar com Jesus. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, queremos te agradecer por tudo aquilo que já ouvimos aqui, pela maneira como o Senhor já falou conosco. Agora chegou o momento de abrirmos a Tua Palavra, Senhor. E rogamos que da mesma maneira que o Senhor inspirou os profetas a escreverem um texto bíblico, que neste dia, o Senhor venha iluminar a nossa mente, Senhor, para o estudo das Sagradas Escrituras. Tu sabes, Senhor, das angústias, das perplexidades, das vitórias, alegrias, tristezas, daquela pessoa que está ouvindo nesse momento ou assistindo pela internet, Senhor, ou por qualquer outro meio de comunicação, esta mensagem. Que não seja o pregador, mas que a Tua Palavra, Senhor, verdadeiramente, ela venha encontrar um terreno fértil, um coração, Senhor, aberto para a semente da Tua Palavra. Essas bênçãos lhe rogamos e lhe agradecemos pelo nome de Jesus. Amém. Bem, Deus tem muitas maneiras de se revelar. Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da história, Deus se revela através da sua palavra. E a Bíblia, ela é uma revelação específica de Deus, porque nem mesmo a natureza, apesar da complexidade que ela tem, nem mesmo a história humana com os seus momentos na qual ocorrem acontecimentos e fatos que nós não entendemos, ela nos dizem ou nos diz muito a respeito desse Deus. Mas quando nós vamos à Bíblia, a Bíblia ela é uma revelação específica de Deus. E eu creio que, se você está assistindo, você também tem uma paixão pela palavra de Deus. Deus se revelou de diversas formas e de inúmeras maneiras através da sua palavra. Agora, existe um livro das Sagradas Escrituras que eu posso me desafiar a dizer que talvez seja o livro mais amado. E eu acho que você já está aí desconfiado de qual livro eu estou falando. Eu estou falando do livro de Salmos. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Salmos. Hoje nós vamos estudar um pouco a respeito desse maravilhoso livro que é o livro de Salmos. Para nós entendermos qual é o assunto principal desse livro, a gente vai se ater na introdução do livro de Salmos e na conclusão do livro. E quem sabe vamos trabalhar aí um capítulo do livro de Salmos que tem uma mensagem importante para nós. Na verdade, o livro de Salmos são 150 hinos.
A melodia ela se perdeu com o tempo. O que nós temos é a letra. E a maneira como Deus se revelou aos profetas no livro de Salmos é uma maneira que é um pouco diferente dos outros livros da Bíblia. Porque aqui nós temos diversos autores que Deus usou para escrever esses hinos. Mas nos outros livros da Bíblia, quando a gente observa a maneira como Deus falou, por exemplo, Deus inspirando Moisés a escrever o livro de Gênesis. Moisés não viveu aquelas histórias do livro de Gênesis. Eram as histórias que a sua mamãe lhe contava. Mas, num determinado momento, Deus se virou para Moisés e falou: Moisés, escreve no livro. E então o Espírito Santo iluminou a mente do profeta e ele foi se lembrando e foi reconstruindo a mente dele e escrevendo uma história que ele não viveu. Em outros momentos, você tem alguns escritores que eles estavam escrevendo aquilo que eles estavam vivendo, como, por exemplo, o livro de Josué, o livro de Esther, o próprio livro de Neemias. Os escritores, eles estavam vivendo e eles estavam escrevendo aquele livro. Para outros, Deus deu visões e sonhos, como, por exemplo, os livros proféticos, o livro de Daniel, Jeremias, Isaías. Deus dava uma mensagem para o profeta e o profeta, então, transmitia aquela mensagem e aquele acontecimento que ele estava vivendo para o povo. Já o livro de Salmos, ele segue uma linha um pouco diferente de revelação. E talvez seja exatamente por isso que nós gostamos tanto desse livro. Porque o livro de Salmos são hinos, poesias de esperança, palavras na qual o homem disse a Deus e que viraram palavras de Deus. É por isso que nós gostamos desse livro, porque, por exemplo, você encontra às vezes salmos de angústia, o indivíduo com uma angústia, ele questionando a Deus sobre algo, e quando você lê aquilo, você está passando aquela experiência. Você tem salmos de agradecimento, você tem salmos de confiança, e é exatamente por isso que nós livro. Mas qual seria o assunto principal do livro de Salmos? Então, como eu disse, abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 1, e aqui na introdução, nós encontramos aquele na qual é um dos assuntos principais do livro. E Salmo capítulo 1 diz assim: Bem-aventurado um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O primeiro assunto do livro de Salmos, o assunto na qual vai permear toda a escrita do livro, é felicidade. Isso que significa a palavra bem-aventurado. Mas não é uma felicidade passageira, não é um sucesso. E muitas das vezes nós que felicidade está atrelada a sucesso. Mas precisamos nos lembrar que o sucesso é algo passageiro. Ele vem, você se alegra com aquilo, mas ele passa. É um carro novo que você comprou, é um emprego novo que você conseguiu, é uma promoção no trabalho, é um namoro, é um casamento, mas logo a alegria por ter conquistado aquilo se passa. Não, bem-aventurado é uma alegria superior a isso. É uma alegria constante, uma certeza, se eu poderia dizer, da guia de Deus, da soberania de Deus, mesmo em meio às aflições. Então, o Salmo ele começa dizendo assim: você quer ser feliz, então você não ande no conselho dos ímpios, não se detenha nos caminhos dos pecadores e nem se assente na roda dos escarnecedores. Antes, medite na lei do Senhor. O primeiro segredo da felicidade, o que o salmista vai nos dizer, é: tenha a lei de Deus no coração. E nesse momento, a lei do Senhor pode ser a Bíblia. A lei do Senhor é a palavra de Deus. Lei na Bíblia, ela não está atrelado necessariamente a algo autoritativo. Muitas das vezes nós não entendemos o papel da lei, porque em nossa sociedade, lei tem um papel autoritativo. Como, por exemplo, o governo ele determina algo e nós precisamos obedecer. Eu não estou falando que isso está errado, mas a lei nesse mundo ela tem esse caráter, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E muitas das vezes nós achamos que então a lei na Bíblia está atrelada a um autoritatismo de Deus sobre a nossa vida. Existe um outro pensamento neste mundo de que lei está atrelada a costumes. Porque nós herdamos também isso do mundo grego. A lei, as normas no mundo grego tinham a ver com costumes.
Eram leis que eram constituídas por um parlamento, constituído por um país, constituído por uma sociedade para preservar as normas e os costumes daquela sociedade ou daquele povo. Qual é o problema de nós entendermos que lei tem a ver com costumes? Muitas pessoas então olham para a Bíblia e dizem assim, olha, os costumes hoje são outros, a sociedade hoje é outra, então nós precisamos mudar a lei, precisamos abandonar isso. Veja, eu não estou dizendo que isso é errado ao se dizer sobre o comportamento das sociedades. Não, realmente, as leis elas precisam ser atualizadas no mundo comum, como ocorreu recentemente aqui no Brasil com a lei da Previdência. A sociedade mudou e a lei ela precisou sofrer uma alteração. O problema é quando nós encaramos essa estrutura de lei, essa estrutura de conceito de entendimento da lei ao texto bíblico. Meu amigo, na Bíblia, a lei não está atrelada ao autoritatismo humano e na Bíblia, a lei não está atrelada a uma norma que deve ser mudada no decorrer do tempo. Não. Na verdade, a palavra lei na Bíblia, ela vem de uma palavra hebraica chamada Torá, que tem a ver com instrução, que tem a ver com orientação. Talvez o paralelo mais perto daquilo do que seria o papel da lei na Bíblia, para nós entendermos, tem a ver com um manual de instrução. Então, quando você compra um manual de instrução, o fabricante diz, por exemplo, você, dona de casa, você comprou o liquidificador. E ali o manual diz assim, olha, não ligue o liquidificador com a tampa aberta. E aí você pode pensar, não, mas o liquidificador é meu, mas eu faço o que quiser, eu vou ligar ele com a tampa aberta. Ok, você vai ligar, mas o fabricante está dizendo, vai dar ruim, você vai ter um problema. Ou quem sabe você compra um liquidificador, um ferro de passar, e no ferro de passar diz assim, olha, você deve colocá-lo em uma voltagem de 220 volts. E você fala, não, mas aqui em casa é 127, eu vou usar, é o meu aparelho, ele está ultrapassado, a minha casa é diferente. E aí o que vai acontecer com o seu ferro? Você vai causar um defeito no seu ferro. Entende? Na Bíblia, lei está atrelado à instrução, à orientação. Por isso que o salmista diz, feliz é aquele que guarda a lei. Feliz é aquele que medita na lei. Feliz é aquele que anda com a lei. Porque o Senhor é o nosso fabricante. Deus é o nosso Criador e Ele fez nós, seres humanos, para andarmos, para funcionarmos em nossos relacionamentos, em nossa comunicação com Ele, dentro desse parâmetro. Da mesma forma que eu não posso pegar um ferro de passar, de acordo com o que diz o fabricante, e colocá-lo dentro de uma banheira, nós, seres humanos, quando quebramos a lei de Deus, estamos andando em uma vida, estamos construindo uma vida na qual nós não fomos feitos para viver pelo nosso fabricante. Pastor, mas de que lei é essa que você está falando? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20. E nós temos aqui a primeira vez na qual Deus escreve as suas leis em tábuas de pedra. E pedra na Bíblia não significa a durabilidade da lei, não. É porque pedra na palavra de Deus significa o duro coração humano. É por isso que mais tarde o profeta vai falar sobre o desejo do Senhor de escrever a sua lei em nossos corações. Desde o início, Deus quer colocar as orientações dele no coração do ser humano, no seu coração. Mas, no entanto, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, observamos por trás de cada mandamento princípios. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, verso 2, diz assim, eu sou o Senhor vosso Deus que tirei da terra do Egito, na casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Qual que é o princípio aqui? O princípio por trás desse mandamento é seja fiel. Então Deus fez você, meu irmão, Deus fez você, minha irmã, jovem, Deus te fez para ser fiel. Ah, mas eu quero viver uma vida de infidelidade a Deus. Ah, mas eu quero seguir ao que eu acho. Ah, mas eu quero viver assim, assado. Ok, viva. Ok, não há problema. Mas a palavra de Deus está falando, vai dar ruim. O segundo mandamento diz assim, olha, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
Não as adorarás, nem lhes dirás falso culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O princípio por trás deste segundo mandamento é o princípio de culto. Porque quando eu estou cultuando uma estátua, uma imagem que eu faço, por mais bonito que isso possa ser dentro de uma cultura, dentro de um aspecto social, uma imagem ela necessita da ação humana, primeiro para vir à existência, segundo para se deslocar. Mas quando eu cultuo a Deus de forma verdadeira, em espírito e em verdade, não sou eu que movimento a Deus, é eu que me relaciono com Deus como uma criatura, me colocando em meu lugar, inclusive nos momentos em que Deus quer permanecer em silêncio, inclusive nos momentos em que Deus diz não. Talvez, durante esse período de crise que nós estamos passando, Deus esteja convidando você e a mim a cultuá-lo de forma verdadeira. Ainda que nós não estejamos entendendo quais são os motivos da providência divina, na qual está levando o nosso Brasil, o nosso mundo a viver essas coisas, Deus nos pede, os meus verdadeiros filhos me adorarão em espírito e em verdade, ainda que eu permaneça em silêncio. O terceiro mandamento diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Sabe, nós não sabemos qual é o nome de Deus. O nome de Deus, de fato, ele se perdeu nas Sagradas Escrituras. Mas o nome na Bíblia tem a ver com muitas coisas. E uma das características do nome na Bíblia é que nome está atrelado à propriedade. Você já viu algum batismo? Quando alguém é batizado, o pastor batiza aquela pessoa em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, dando uma certeza que essa pessoa foi batizada em nome de Jesus, ela foi batizada em nome de Deus. É porque ela passa a ser agora uma propriedade do Senhor. Ela passa a pertencer a Deus. Então, observe aqui o paralelo. Por exemplo, eu sou um pastor da Igreja Adventista. E se eu chegar agora lá no prédio onde eu moro e começar a xingar as pessoas, e tratar mal, e bater nas pessoas, aqueles meus vizinhos que não conhecem a igreja, eles vão dizer assim: então assim são os pastores da Igreja Adventista? Olha, eu nunca mais quero viver com um adventista. Porque através da minha atitude, eles irão ter uma ideia, irão julgar, irão ter uma ideia então do que seria o ministério adventista. Porque eu carrego sobre a minha pessoa o ministério adventista. Entendeu o paralelo? Significa, meu amigo e minha amiga, que nós, aonde quer que estamos indo, o que quer que estejamos fazendo, nós carregamos sobre nós o nome de Deus, porque somos propriedade do Senhor. O terceiro mandamento é um mandamento que fala: viva uma vida santa, busque estar perto de Jesus. O quarto mandamento diz assim, o quarto mandamento diz, verso 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. É um mandamento que fala da guarda do sábado. Por que não o domingo? Por que não a quarta? Por que não a sexta? Porque a Bíblia fala sábado. Existem 2 princípios por trás do quarto mandamento. E o primeiro princípio seria obediência à palavra de Deus. É porque Deus está falando sábado. E porque o inimigo ele quer acabar com a lei de Deus, e porque ele quer fazer com que nós não acreditemos na lei do Senhor, porque ele sabe que não há limite para um jovem, para um idoso, para uma criança que acredita no assim diz o Senhor, acima de todas as coisas. O segundo princípio por trás do sábado é o princípio da dependência, porque o mundo funciona de forma diferente. Enquanto a palavra de Deus pede para nós guardarmos o dia na qual Deus ele pede para santificarmos, porque ele fez em 6 dias os céus e a terra. Lembre-se, neste momento o mundo está pedindo para você se esquecer do único dia que Deus pediu para você guardar. O quinto mandamento, diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O quinto mandamento, princípio por trás desse mandamento, significa respeito. Respeite a autoridade, respeite a pessoa que lhe gerou, respeite a pessoa que está cuidando de você. Como o nosso mundo seria melhor se nós respeitássemos nossos pais, as nossas mães, aqueles que estão nos criando? Então, entenda que a sociedade brasileira, o homem, ele foi criado por Deus para trabalhar dentro desses parâmetros. O 6º mandamento diz, não matarás, o princípio é de proteção à vida. O 7º mandamento diz, não adulterarás, é o princípio da pureza nos relacionamentos de um homem para com uma mulher, pureza dentro do casamento.
O 8º mandamento diz: não furtarás. Não furtarás primeiramente a Deus, sendo fiel nos dízimos das ofertas. Não furtarás os outros diante de uma transação comercial. Não furtar o governo, você ser o que? Honesto. Esse seria o princípio. O próximo mandamento, o 9º mandamento diz assim, olha, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É o princípio da veracidade, seja verdadeiro. Como o nosso mundo estaria melhor se fôssemos assim, todos assim. E o 10º mandamento diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem coisa alguma. É o princípio do contentamento. Observe. É por isso que o Salmo diz, feliz é aquele que anda nessas instruções, que guarda a sua lei. E o Salmo vem com algumas promessas. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Porque essa pessoa, esse ser humano, ele está andando naqueles parâmetros na qual o Criador, o fabricante, fez para ele funcionar. Nós não somos salvos pela lei. A lei ela é impotente para salvar. Mas automaticamente ela conduz àquele que é o Salvador, é Cristo Jesus. E uma vez que você está em Cristo, quais são os parâmetros para você saber que você se encontra em Cristo? A lei do Senhor. Agora, é interessante que a introdução do livro de Salmos, lá no original, é o capítulo 1 e o capítulo 2. E quando nós chegamos aqui no capítulo 2, no verso 12, o texto diz assim, beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro de pouco lhe inflamará a ira, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O segundo princípio, o segundo assunto principal que o livro de Salmos vai tratar é beije o filho. Feliz é aquele que anda com um filho no coração. Feliz é aquele que se refugia no filho. E nesse momento, o livro de Salmos está falando de Jesus. Feliz é aquele que tem Jesus no coração. Feliz é aquele que faz de Jesus o seu amigo. Jesus, ele é o assunto principal das Sagradas Escrituras. Ele é o protagonista do texto bíblico. Você já se perguntou por que a Bíblia não fala do Oriente, do Japão? Você já se perguntou por que a Bíblia não fala do Brasil? Sabe por quê? Porque 450 anos de Jesus nascer, Deus levanta o profeta Miqueias que diz assim, é tu, Belém Efrata, a menor de todas as cidades, de ti sairá aquele que há de governar as nações. Então Jesus iria nascer em uma cidade que fica a 8 quilômetros de Israel, a 8 quilômetros de Jerusalém. É por isso, então, que todo o enredo do texto bíblico, todas as histórias, as parábolas e tudo ocorreu ali no Antigo Oriente Médio, porque o protagonista dessa história, o protagonista do filme, iria nascer ali. Apesar disso, a Bíblia revela que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Apesar da Bíblia, historicamente, ter se concentrado no Antigo Oriente Médio, ela diz que salvação é um empreendimento universal, é um empreendimento global. E é por isso que o Evangelho cruzou o oceano e está chegando hoje aí na sua casa. Porque Jesus morreu por você, porque Jesus lhe ama e Ele quer ter um relacionamento íntimo, um relacionamento real com você. O segundo segredo do livro de Salmos, então, é refugie-se no Filho. Viva com Jesus, esteja com Jesus, Ele é o lírio do vale, Ele é a rosa de Saron, Ele é a estrela da manhã, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Deus forte, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus eterno. Quer ser feliz? O segredo é, tenha a lei no coração e viva com Jesus em sua vida e em seu coração. É interessante que quando nós vamos ali no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no verso 12, a Bíblia nos dá um conselho. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Cristo e Messias. Esse é o segredo da felicidade. Jesus e a lei. Cristo, Messias e a lei. Bem, do capítulo 2 até o capítulo 144, o livro de Salmos ele vai tratar de diversas experiências do homem com Deus, diversas experiências do povo de Deus com Deus, experiências de vitórias, de angústia, mas sempre com esse parâmetro, o Filho e a lei, o Messias e a lei.
E talvez um salmo muito interessante para nós lermos, e quem sabe você gosta desse salmo, é o Salmo 91. Veja o que ele diz aqui, olha. O que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É aquele que convive com o Senhor. É aquele que passa a ter uma fé madura com o Senhor, porque ele descansa à sombra do Onipotente. Ele vive uma vida de relacionamento com Jesus. Ele convida Jesus. Pastor, como eu posso fazer isso? Eu quero convidar você a erguer aí da sua casa, meu irmão e minha irmã, um culto familiar. A reunir a sua família, a ensinar a sua família a descansar à sombra do Onipotente. Verso 2 diz: diz ao meu Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Esse Salmo 91, ele é um salmo escatológico. Ele é um salmo que fala dos últimos dias. Ele é um salmo que vai ter o cumprimento final exatamente nos últimos momentos da história desse mundo. E ele começa aqui agora descrevendo um cenário muito ruim. Ele agora começa a descrever um cenário que não é muito bom, mas ele diz, olha, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguros. E a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Nesse momento, eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia no livro de Isaías. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 28, no verso 21, e vamos entender melhor esse texto. Diz assim, porque o Senhor se levantará no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para escutar o seu ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneceis para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre a terra. Precisamos entender que a Bíblia apresenta um quadro sombrio para os últimos dias. Primeiro, porque Deus, na sua infinita sabedoria, ele permite com que o homem vá colhendo também as consequências de suas escolhas. E nós sabemos que a consequência do pecado é a morte. Segundo, porque em diversos textos a Bíblia aponta para um juízo divino, como nós acabamos de ler, para uma obra estranha do Senhor. É uma obra estranha a Deus castigar o pecador. Porque Deus, na verdade, Ele ama e Ele quer que todos se salvem. No entanto, a Bíblia aponta para isso. Mas veja aqui o que diz o Salmo, no verso 7, o Salmo 91. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. O que o texto está nos dizendo é que aquele que se esconde em Deus, aquele que anda com Jesus, aquele que guarda a lei, aquele que tem prazer em seu melhor amigo, ele não sofre o juízo divino. Sim, o justo pode sofrer como Lázaro sofreu, como o próprio Jesus sofreu. O justo pode sofrer como Jó sofreu, mas jamais ele sofrerá o juízo divino. No verso 9 diz, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Será que não é este o momento de você fazer do Senhor o seu refúgio? Será que não é este o momento de você fazer de Jesus a tua morada, convidando Jesus e seus santos anjos para estarem presentes em sua casa? E aí o texto, ele diz assim no verso 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Nesse momento, a Bíblia nos lembra do ministério dos anjos, seres poderosos que são utilizados a favor daqueles que hão de herdar a salvação, como é descrito no livro de Hebreus, no capítulo 1, no verso 13. E aí no verso 12 o salmista continua, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. E nós já estudamos isso aqui. Isso aqui é um idiomatismo, porque conhece o meu nome, porque é propriedade minha, porque ele me pertence, ele é meu. Este é o momento de você abrir o seu coração para Jesus. E o verso 15 diz assim, ele me invocará e eu lhe responderei, e na sua angústia estarei com ele.
Veja, o texto não diz que aqueles que andam com Jesus não passarão por um momento de angústia. Talvez nós aqui no Brasil estejamos passando por um momento de angústia como talvez nunca, a minha geração nunca passou. Mas nesse momento a palavra de Deus se cumpre, porque jamais, entendo o que eu estou falando, jamais em um momento de angústia Deus vai abandonar o seu povo. A angústia pode vir, a perplexidade pode chegar. Eu e você podemos em alguns momentos da nossa vida termos a nítida sensação, a nítida percepção que Deus nos abandonou, mas lembremos-nos de que isso é apenas uma falha percepção humana, porque jamais em um momento de angústia Deus estará abandonando o seu povo. E agora o texto bíblico, ele vem falando assim: na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Me acompanhe nesse momento. Eu gostaria de terminar essa explanação falando da parte final desse salmo. Eu gostaria aqui de mostrar para você uma mensagem especial de Deus nesses últimos dias para nós. Veja, o texto bíblico diz assim no verso 15: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estamos passando por um momento de angústia. Talvez eu esteja falando para um pai na qual o patrão está pensando em demitir um chefe de família. Talvez você esteja preocupado. Olha, eu tenho uma mãe de 83 anos e eu estou preocupado. E a gente fica preocupado com os nossos pais. E nós nos preocupamos com as pessoas. Talvez eu também tenha uma filha de 2 anos e a gente tem ouvido notícia de que as crianças, quem sabe, devido a uma mutação do vírus, isso pode atingir as crianças. Nós nos preocupamos. Mas o Salmo diz assim, olha, Ele me invocará e eu lhe responderei. Eu quero convidar você para orar mais. Eu quero convidar você para se entregar mais a Jesus. Na sua angústia estarei com Ele. Sim, a Bíblia apresenta que os últimos dias será um momento de angústia. Mas meu amigo e minha amiga, jamais, jamais Deus abandonará o momento de angústia. Agora o verso 16, ele é fantástico. Porque o verso 16 diz assim: saciá-lo-ei com longevidade. Como isso vai acontecer? É interessante que o apóstolo Paulo, ele faz um comentário a respeito desse texto. Como eu disse para vocês, o livro de Salmos, o Salmo 91, ele é um salmo escatológico. Ele é um salmo que fala dos últimos dias. E falando exatamente a respeito dessa parte final aqui do livro de Salmos, do Salmo 91, quando o salmista diz, saciá-lo-ei na sua angústia estarei com ele e saciá-lo-ei com longevidade, o apóstolo Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a segunda vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, e agora vem aqui o ponto-chave para nós entendermos o Salmo 91, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você percebeu o que Paulo fala aqui? Paulo fala que durante a volta de Jesus, ao ressoar a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo irão ressuscitar incorruptíveis, irão ressuscitar. Os que estiverem vivos serão arrebatados nesse momento, no momento da volta de Jesus, juntamente com a ressurreição dos mortos em Cristo. Ocorrerá então um arrebatamento visível e as famílias reunidas irão encontrar-se com o Senhor.
É por isso que o Salmo 91, ele termina assim, olha. Saciá-lo-ei, no verso 16, com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Quem é a salvação de Deus? O Senhor Jesus, que nós encontraremos nos ares. É interessante que no verso 15, o Salmo 91 também diz: na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei e glorificarei. O apóstolo Paulo, ele fala também a respeito desse momento em que todos nós seremos glorificados. E quando ele vem abordando esse assunto, ele trabalha assim. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao ressoar a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eu não sei o que vai acontecer diante dessa pandemia. Eu não sei se Deus irá permitir para que você viva ou eu viva. Eu não sei, isso não nos compete. Eu não sei o que vai acontecer com a minha esposa, com a minha filha, com a minha mãe. Mas uma coisa eu sei, que ao soar a trombeta, na volta do Senhor Jesus, aqueles que morreram irão ressuscitar, não com uma doença, não com um câncer, não com uma debilidade, mas como diz a Bíblia, irá ressuscitar em um corpo incorruptível e nós seremos transformados. E o texto bíblico diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Eu quero convidar você neste momento a fazer da lei, a fazer da Bíblia algo firme na sua vida, a fazer da lei do Senhor algo que vai estar em seu coração. Mas eu preciso dizer que você precisa de Jesus também. Não há vida cristã sem Jesus. Não há vida cristã longe do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero convidar você a olhar para o Salmo 91, a perceber que nos momentos de angústias, a orientação das Sagradas Escrituras e a salvação do Senhor será revelada para nós. Nós teremos um louvor agora. E enquanto este louvor estiver sendo cantado, quem sabe você aí pode se ajoelhar na frente da sua televisão. Quem sabe eu esteja falando para alguém que tem vivido uma vida independente de Deus. Quem sabe você não tem obedecido mais à lei do Senhor. Quem sabe você não tem conversado mais com Jesus. Não importa. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de entrega. Este é o momento da salvação. Saiba que Jesus revela que nos últimos dias acontecerão coisas que os homens irão Saiba que nos últimos dias ocorrerá coisas na qual os homens irão desmaiar diante da expectativa daquilo que estará acontecendo. Mas se você tem Jesus no coração e se você conhece as Sagradas Escrituras e obedece à lei de Deus, na sua angústia, eu estarei com Ele. Aceita você Jesus como seu Salvador? Quer você fazer essa entrega novamente a Jesus? Olha, eu vou me ajoelhar aqui. E se você puder se ajoelhar aí de onde você estiver, se ajoelhe, se não, tudo bem. Talvez você esteja no seu trabalho. Mas quem sabe esta doença, essas dificuldades que estejamos passando, é um convite para nos prepararmos para algo pior que possa vir. Mas tendo a certeza que aqueles que descansam em Deus, eles serão saciados com longevidade e enxergarão a salvação do Senhor em carne viva
porque verão a Jesus face a face. Quer você fazer isso? Eu vou me ajoelhar e eu vou orar por você, para que Jesus te fortifique neste momento de angústia. Oremos. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, pela certeza que a Tua palavra nos dá, da Tua guia e da Tua proteção. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra revela que se andarmos com a Bíblia no coração, que se guardarmos a Sua lei, estivermos com Jesus no coração, ainda que caia o mundo, de alguma maneira estaremos em paz, Senhor. Eu quero entregar esse homem, essa mulher, essa família que se encontra aí, Senhor, do outro lado da tela, talvez com angústias, com perplexidade diante das doenças, quem sabe um ente querido, um vovô, uma vovó que adoeceu. Senhor, todos nós estamos preocupados diante daquilo que possa acontecer. Eu, ó Deus, tenho uma mãe de 83 anos e também estou preocupado, mas não desesperado, Senhor, porque a Tua palavra diz que no final poderemos ver a Ti face a face. Abençoe este lar, abençoe esta casa, é o que lhe rogamos e lhe agradecemos pelo doce nome de Jesus. Amém e amém. Agora, nós teremos um louvor. Enquanto essa música estiver sendo cantada, faça disso mais um momento de oração e mais um momento de entrega ao Senhor. Não é minha luz.
Eu quero brigar por ti. Brigar onde quer que for. Brigar por Lhe agradecemos porque temos a certeza, ó Pai, de que a Tua palavra encontrou em cada ouvinte, em cada pessoa que esteve assistindo, Senhor, através das mídias sociais, esse estudo, um coração fértil. Portanto, ó Pai, esteja neste lar. Que os Teus santos anjos tenham o prazer de fazer morada em cada lar que está assistindo a este vídeo. Dar-nos a Tua paz, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus e que nós possamos sim brilhar por Ele aonde quer que estejamos, seja no nosso lar, seja nos nossos vizinhos, com os nossos amigos do trabalho. Como eu havia prometido, a gente vai terminar de ler aqui os pedidos que chegaram para nós. O primeiro pedido foi da irmã Rose. A irmã Rose nos mandou a mensagem dela pelo WhatsApp e pediu que nós oremos pelo Manfrini. Então vamos estar incluindo o irmão Manfrini, que é filho da irmã Rose, nas nossas orações. Também pediu oração para a gente a irmã Ilma, lá de Perdizes. Ela está pedindo oração para que nós continuemos firmes na palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor, até a sua grande volta, e que nenhuma dificuldade venha diminuir a nossa fé. Esteve aí conosco também na nossa transmissão online aqui do Conexão Araxá, o irmão Adenir Campos, a Solange, desejando boa noite aos irmãos aí. O irmão Luiz também, e o irmão Carlos Humberto. O irmão Luiz está pedindo, juntamente com a Dandra, que nós oremos pela saúde da Maria Eunice, que é mãe do Luiz e sogra da Dandra. Então, que nós possamos orar em favor da saúde da irmã Maria Eunice, que está lá, né, na cidade de Tapira ou Perdizes, em um desses dois locais. O irmão também Carlos pede oração pela vida espiritual dele e da esposa. Então, nós possamos também incluir a irmã Rigleia, lá de Teoflotone, do distrito do meu querido irmão Marlon. Pastor Marlon, lá de Teoflotone. A irmã Rigleia está aí nos prestigiando, lá de Bela Vista. Certinho, irmã, seja bem-vinda, esteja aqui conosco. A irmã Malu está aí também dando seu olá. Irmã Mirtz Maranata, vem logo, seus, que seja breve a sua volta. A irmã Sandra dando seu amém, Senhor Jesus. A irmã Maura Fátima está pedindo para a gente orar pela saúde do pastor Peterson. Da onde que é o pastor Peterson, irmã Maura? Conta pra gente. A Vaninha falou que esse é o hino predileto dela, Brilhar por Ti. Que legal, então, que foi cantado, né, sogrinha? O pastor Claudinei está dando aí um abraço para os irmãos de Araxá. Grande alegria ter o senhor aqui conosco também, pastor. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua família. Rodrigo César está dizendo aqui que foi uma mensagem muito linda. Glória a Deus. Uma boa noite aos irmãos e abençoado por Deus. Louvado seja Deus, que realmente tenhamos todos uma boa noite, um bom descanso. Ele é aqui da Igreja do Francisco Duarte, aqui mesmo de Araxá. Então, irmãos, vamos aproveitar mais esse instante para intercedermos pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, não é mesmo? Vamos interceder aí pela Maria Eunice, pela Natália, que fez aniversário hoje, pelo Manfrini, e por todos os outros irmãos e famílias, certo? Vamos orar todos juntos para finalizar o nosso culto nessa noite? Oremos.
Querido Deus, bondoso Pai que estás no céu, mais uma vez, Senhor, estamos entrando na Tua presença para agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, misericordioso. Obrigada pela sabedoria que o Senhor também derrama sobre os nossos governantes, sobre a nossa igreja, sobre os nossos pastores. Obrigada, Senhor, porque eles estão encontrando meios de estarem próximos de nós, de estarem aí, Senhor, cuidando desse rebanho tão importante que é o teu rebanho, meu Deus. Senhor, temos pedidos especiais aqui que foram solicitados para que nós orássemos e entregássemos esses nomes em tuas mãos. Te pedimos em favor da irmã Maria Eunice, meu Deus, que está aí com estado de saúde complicado. Então, pedimos que o Senhor venha abençoá-la, quem sabe curá-la. Seja feita a tua vontade. Abençoa a Natália, que completou mais um ano de vida, pois já passou o pôr do sol, completando aí sua maioridade, meu Deus, entrando na fase adulta da vida, uma fase cheia de descobertas, então que o Senhor possa abençoá-la. Abençoa também o Manfrini, meu Deus, que o Senhor possa estar conduzindo a vida espiritual dele. Abençoa todas essas famílias que estiveram aqui presentes, adorando o Senhor através desse culto online. E que mesmo distantes, Senhor, possamos continuar com o Senhor vivo dentro de nós e que possamos em cada esquina, onde quer que estejamos, brilhar por Ti. Seja feita a Tua vontade em nossa vida. Nos dá saúde, Senhor, e amor pelo nosso próximo. Nos ajude para que não deixemos que os nossos irmãos fiquem desamparados. É o que eu te peço, desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Uma boa noite para você, meu irmão. E agora, nesse momento, eu quero enviar para você o nosso abraço virtual. Estava sentindo falta dele? Receba, então, o nosso abraço virtual. Recebeu aí o nosso abraço, irmãos? Estamos realmente um pouco separados, mas juntos no amor. No amor de quem? No amor do Senhor Jesus. Eu quero que você não se esqueça de uma coisinha muito importante, de se inscrever no nosso canal, que é muito importante para você receber as notificações. Aperte o sininho, porque aí você vai receber todos os lembretes assim que a gente entrar online. E aqui também está aparecendo o nosso WhatsApp. Então, entre em contato conosco. Quem sabe você esteja precisando de algo, pode entrar em contato conosco, que nós vamos fazer o possível para lhe servir, tá bom? Que o Senhor Deus possa estar na sua vida hoje e sempre. Uma boa noite é o que nós desejamos para você e sua família, em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber nossas atualizações. Dê um like nesse vídeo e deixe seu comentário. Acompanhe as transmissões online através do nosso canal. Acesse bit.ly/transmissão Araxá. Use nosso WhatsApp para interação online 34991361587. Envie seu pedido de oração ou foto de sua família reunida em adoração. Essa transmissão chegou ao fim, mas lembre-se, nossa adoração continua.